Muito boa vida para você que nos assiste. Nós estamos iniciando mais um vídeo de uma série de vídeos produzidos pelo IFCE de Acaraú, com a intenção de dar algum suporte para os alunos que irão fazer o Enem no ano de 2021 na disciplina de História. Muito boa tarde, eu sou o professor Marco Jean e a gente vai dar continuidade então à sequência de vídeos que a gente tem preparado para vocês. Só lembrando que nós estamos finalizando o módulo 1 e no primeiro vídeo nós falamos sobre a história no Enem, falamos da estrutura da prova, de como funciona a TRI e falamos da história nos últimos Enems, sobretudo nos últimos 3 Enems. No segundo vídeo nós falamos sobre os assuntos que mais caem no Enem, fizemos um apanhado dos assuntos que mais caíram no Enem até 2018 e depois pegamos os assuntos que mais caíram, ou melhor, os assuntos que caíram tanto no Enem de 2019, como no Enem de 2020, como no Enem de 2021. Tanto os assuntos de História Geral, como os assuntos de História do Brasil. No vídeo de hoje, a gente vai dar algumas dicas de estudo, né? Como estudar História, como estudar História para o Enem. E por último, a gente vai perguntar, ou melhor, a gente vai responder se vale a pena, se é aconselhável chutar no Enem, tá certo? Então, não sai daí que eu penso que esse vídeo ele vai tirar algumas dúvidas ou esclarecer alguns questionamentos para muitos de vocês. Então, as dicas que nós escolhemos, nós, na verdade, selecionamos 10 dicas, um decálogo, que todo estudante, sobretudo o estudante de História, precisa tomar quando ele for estudar uma prova de História. A primeira dica que a gente dá é que o aluno ele tem que organizar o seu tempo e ele vai ter que calendarizar as disciplinas que irá estudar. Então, se você estuda de segunda a sexta, por exemplo, você precisa saber quantas horas por dia você vai dedicar a cada disciplina e você faz um calendário para você. De 7 às 8 eu vou estudar História, de 9 às 10 eu vou estudar Geografia, de 11 às 12 eu vou estudar Matemática. Você vai calendarizar, você se organiza, você vai encontrar alguns aplicativos que permitem o aluno fazer isso, se organizar melhor, ou então você pode fazer da forma tradicional, né? Colocar no caderno ou até mesmo no seu celular. Isso é muito importante porque você sabe exatamente o que você vai estudar, o roteiro que você vai ter, os assuntos que você deve pautar para se debruçar durante aquele instante. A segunda dica que a gente dá é que você precisa estudar as matérias afins no mesmo período e alternar com as de cálculo, sempre fazendo intervalos periódicos. Por exemplo, a gente não recomenda que você por exemplo, estude em uma manhã somente História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Você dedica uma manhã só para as humanas. Por quê? Porque o teu cérebro ele vai dar um bug em determinado momento, porque são disciplinas que dependem muita leitura, então você vai ler muito e você vai sobrecarregar o teu cérebro com informações. O que é que a gente recomenda? Que você dê uma mesclada, que você coloque História, que você coloque Matemática, depois você pegue Geografia, que é uma disciplina afim com História. Então a gente recomenda que você dê uma mesclada, mas jamais você desmescle. Jamais você deve pegar uma segunda-feira para ver português, matemática, história e física. Jamais faça isso. Não faça essa salada, não faça esse coquetel. Você coloca disciplinas da mesma área de conhecimento próximas e mesmo que depois do intervalo você mude. Um outro ponto que a gente recomenda é que se você acha que deve estudar 50 minutos ininterruptos, faça isso. Se você achar que deve ser 1 hora, faça isso. Mas entre esse tempo não superior a 1 hora e a próxima bateria de estudos, você reserva pelo menos 10% do tempo que você estudou. Por exemplo, se você vai estudar História de 7 às 8, você estudou 60 minutos. Se de 8 às 9 você vai estudar Geografia, você reserva pelo menos 6 minutos, que seria 10% de 1 hora, para você dar uma desopilada. Tomar uma água, se refrescar, esticar as pernas, tá certo? Não menos do que 10% do tempo que você estudou. Isso é muito bom porque o teu cérebro ele não vai ficar bugado, ele vai conseguir assimilar com mais
facilidade àquilo que você está estudando. A terceira dica que a gente dá é que você faça ou você utilize, né? Você pegou de um colega, pegou de um professor, pegou da internet, um resumo dos assuntos que mais caem, que a gente passou no vídeo passado. Então, é só você olhar o vídeo passado que você vai ver os assuntos que mais foram cobrados no Enem, certo? É uma ideia muito boa, mas mapas mentais, ó, que a gente está vendo aqui, é muito bom você trabalhar com mapas mentais. Ou então você pode fazer o seu próprio esquema, geralmente o professor de história usa esquema quando dá aula. E quando você for estudar, procure usar canetas coloridas, né? Temas maiores de uma cor, temas secundários de outra cor, definições, descrições, características de outra cor, e também usar esses marcas-textos, né? É muito interessante. Até quando você for estudar, quando é algo colorido, o teu cérebro ele se desenvolve melhor do que se fosse algo monocromático, certo? Então é uma boa ideia que se faça isso. A nossa dica de número 4 é que após você estudou as guerras mundiais, estudou Idade Média, após você estudar, você pega o teu celular e você grava um áudio com o resumo do que você estudou, obviamente com a tua própria voz. Então você grava um áudio de 20 minutos, certo? Com o resumo do que você estudou, de 10 minutos, porque quando você for desopilar ou quando você não estiver estudando, você coloca aquele áudio e você vai estar escutando aquilo que você mesmo produziu. E isso, de certa forma, vai sedimentando o teu cérebro com aquele assunto que você estava estudando. Você faz o seu próprio podcast, mais ou menos nesse sentido. A quinta dica é selecionar os assuntos que mais caem, e aí você não precisa fazer isso, porque nós já fizemos isso por você, é só você assistir o nosso vídeo anterior, o vídeo de número 2. A sexta dica é que você estude sempre respeitando os níveis de dificuldade. Começa com questões mais fáceis e conclui com questões mais difíceis. Nunca superestime o que você sabe. Por exemplo, se você acha que o teu forte é a história, você vai começar com as mais difíceis, comece com as mais fáceis. A gente só não se dará ao luxo de seguir essa sequência, gente, quando nós estamos em cima da hora. Mas quando nós temos tempo, é bom que a gente siga essa sequência para que o nosso cérebro vá exercitando e vá conseguindo acompanhar a evolução quanto aos graus de dificuldade. A sétima dica que a gente dá é que você precisa aprender a ler tabelas, gráficos, infográficos, porque o Enem gosta de colocar e muitas vezes nós não sabemos as informações que estão lá, nem como acessar essas informações. Então treina, estuda, vai vendo como é que você faz isso, pergunta ao teu professor. A oitava dica, sempre que você estudar história, olha pelo retrovisor, olha para o passado. Não esquece que no Enem há sempre uma teia entre passado e presente, sempre há um link. Nada é estanque, nada é uma ilha, nada é isolado. E aí, a partir disso, você cria a sua própria linha do tempo. Por exemplo, quando o Enem fala de democracia, ele pode falar de democracia na Revolução Francesa, de democracia na Grécia, de democracia hoje. E aí você precisa costurar essas relações temporais entre passado distante, passado recente e presente, para você conseguir entender qual é a narrativa ou qual é a ideologia proposta na questão. A nona dica, que você refaça as provas anteriores, você vai lá no site do IMEP, você baixa as provas, ou em site de muitas escolas ou cursinhos você encontra essas provas comentadas. É muito bacana que você faça isso. E a última dica que a gente dá é que quando você for relaxar, você relaxa assistindo documentários, assistindo filmes, e pergunta ao teu professor se aquele filme é interessante, né? Se ele não é uma ficção, se ele está bem perto da realidade, ouvindo podcasts ou seus próprios áudios que você produziu. Isso é muito bacana porque você está relaxando e está estudando ao mesmo tempo, ok? E para finalizar, responder uma pergunta que já me fizeram muito. Marcos, a gente pode chutar no Enem? É aconselhável chutar no Enem? O que é que eu digo para vocês? Evita chutar sem tentar responder ou ler as questões. Chutar só quando você já está na bacia das almas, quando já não tem mais tempo, e aí então você vai ter que chutar. Mas eu nunca recomendo o chute. Lembra da TRI? Porque você pode cair na peneira da TRI. Então evita o chute. Antes de chutar, você precisa conhecer o padrão das provas. O Enem é a prova do politicamente correto.
Nada que fira os direitos humanos, que fira a ética, que fira as minorias, que fira o discurso de certos grupos sociais. E quando você chuta, você pode marcar uma questão que esteja indo contra o padrão do Enem, o que vai atrapalhar os teus planos de conseguir um bom score. Entenda que existem alternativas repetidas, não na sua totalidade. Lembra do que nós falamos na aula passada, no vídeo 1 das TRIs? Então enxerga que existem repetições e essas repetições elas podem te ajudar a entender qual é a alternativa correta. Elimina o que é absurdo, né, nas proposições. Esporadicamente você vai encontrar algo totalmente absurdo naquela assertiva, mas entenda que nem tudo que é diferente é absurdo, sobretudo quando falar nas minorias, ok? Isso vale muito também para redação. Cuidado em toda questão de ciências humanas com as generalizações. Palavras como não, jamais, sempre, ninguém. Cuidado com vírgula, se ele vem antes ou depois da palavra não, porque ele pode mudar totalmente o sentido da oração, o sentido da frase. Então, cuidado com essas palavras. Eu costumo dizer que nada é determinista. Quando diz que nunca houve, que jamais haverá, cuidado com isso, porque geralmente isso é uma ideia falsa do que aconteceu. Essa teoria da métrica, se você for acessar alguns canais no YouTube, alguns professores vão falar dessa teoria da métrica. Eu não aconselho mais isso. Isso funcionava até 2017, 2018, quando eles tinham um número mágico, que geralmente era 9, né? Por exemplo, caía, quando você pegava o gabarito do Enem, tinha 9 alternativas A, 9B, 9C, 9D, 9E na prova de ciências humanas. Não tem mais isso, não façam mais isso, a teoria da métrica. Para vocês terem uma ideia, no Enem do ano passado, na prova branca nós tivemos 11 alternativas As, 14 alternativas Bs, 6 alternativas Cs, 5 alternativas Ds e 9 alternativas Es. Então, muito cuidado com isso, certo? Alguns professores dão o seguinte bizu: na dúvida, a alternativa mais cheia é a correta. Isso é provado cientificamente? Não. Em alguns casos, a alternativa maior, mais cheia, mais repleta de informações, ela é a mais correta. Mas isso não é regra geral. Isso só vale num total desespero, gente, quando não tem praticamente mais tempo e quando você nem tem mais o tempo de ler a questão. Mas isso já melhorou muito com o Enem, ele sendo feito em 2 finais de semana, ok? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, eu espero que vocês façam bom uso dessas dicas. No nosso próximo vídeo, nós iremos começar o módulo 2, que é o módulo do déjà vu, e a gente vai começar a falar do que eu preciso saber em história geral. Esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, né? A parte 1, Idade Antiga, Média e Moderna, e a parte 2, Idade Contemporânea. Espero que vocês estejam estudando, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Fiquem bem, fiquem com Deus, bons estudos e bom Enem. Tchau, tchau.